agora está congregando no estado do Ceará, né? Está viajando no Ceará todo. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nesta noite, para a glória de Deus. A viagem é muito longa para chegar até aqui, lá de Bela Cruz, onde nós estávamos. Mas Deus nos deu vitória, cheguei para a glória de Deus. Esses dias eu estava um pouco adoecida, irmãos. Passei 3 dias com febre, né, do sol direto, e eu adoeci. Mas glória a Deus, estou melhor hoje, para a glória do Senhor. Peço que os irmãos continuem orando pela minha saúde, porque eu tenho que continuar melhor, irmãos, porque eu vou retornar para a cidade de Baixio, para a implantação de igreja. Então eu peço a oração da igreja por mim e pelo esse trabalho. Antes de, irmãos, trazer a palavra para vocês nessa noite, eu quero agradecer desde já a oportunidade que Deus já me concedeu de estar aqui no Caio Prado, né, na cidade da minha tia Helena. Que Deus possa abençoar essa igreja poderosamente. Também queria comunicar aos irmãos, desde o dia 10 de fevereiro, a SEMADEC, que é a nossa Secretaria de Missões do Estado do Ceará. Ela é vinculada ao pastor Walter Silveira, que é o pastor presidente da Secretaria de Missões, que está vinculada ao Estado do Ceará. Nós temos em outros estados outras secretarias de missões, mas no Estado do Ceará nós temos a SEMADEC, que é responsável pelos missionários, responsável pelas promoções de missões e divulgar os trabalhos para a igreja. No dia 10 de fevereiro desse ano, foi criado um novo projeto da SEMADEC, chamado Sim Sertão. Eu estava nesse projeto há pouco tempo, e desde o dia 10 de fevereiro eu estou nesse projeto de forma integral. Esse projeto ele existe e foi criado pela SEMADEC para atender e alcançar os povos sertanejos. Porque, irmãos, nós temos no Brasil, por incrível que pareça, nós temos 8 povos que ainda não foram totalmente alcançados pelo Evangelho. 8 segmentos menos evangelizados, onde cerca de 1% desse segmento é crente. Então, imagine aí, 1% das pessoas nesse segmento são cristãs. E dentro desses segmentos nós temos povos ribeirinhos, indígenas, sertanejos. E foi por causa dos sertanejos que esse projeto foi criado, para que a igreja fosse implantada onde não existe. E nós estamos aí implantando igreja onde não tem, fortalecendo aquelas que já existem, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E em fevereiro, dia 10 de fevereiro, foi criado esse projeto. Foi um projeto piloto, uma equipe de 12 pessoas. Depois desse projeto na cidade de Beberibe, ele foi expandido para o Baixio, que fica ali próximo a Palmirim. E começamos um projeto de implantação de igreja lá em maio. Nós estivemos lá liderando uma equipe. E outra equipe já foi enviada em agosto para dar continuidade ao trabalho. Eles estão lá. Eu vou estar lá até novembro. Eles vão ficar lá até novembro implantando igreja naquela região, fortalecendo os irmãos. E nós estávamos com um trabalho de fortalecimento de igreja na cidade ali de Bela Cruz, pastor Giovanni. Nós íamos ficar até o dia 10. Mas houve algum problema na equipe, algumas pessoas ficaram doentes, as pessoas tiveram que retornar para casa. E acabou ficando só 3, irmãos. De 7, ficou 3, nós tivemos que retornar. Mas peço que os irmãos continuem orando, porque esse projeto vai continuar existindo até que Cristo venha. E muitos outros povos sertanejos serão alcançados e muitas igrejas serão fortalecidas para a glória de Deus. Aleluia. E também falar para os irmãos que esse curso que existe, ele é um curso voltado para os obreiros do Sim Sertão, certo? Ele é voltado para os obreiros da SEMADEC. Mas nós temos cursos voltados para alunos, para pessoas que se interessam por missões. Nós temos um curso de missões de duração de 17 dias, funciona teórico, prático, e todos os meses de férias, janeiro e julho. Nós temos o SIM, é chamado de SIM, é um curso de imersão missionária, vinculado à SEMADEC e à convenção. Será em Taitinga, para adolescentes. As crianças de 12 a 15 anos podem se inscrever, tem duração de mais ou menos 10 dias, e ele vai ser do dia 7 até o dia 17 de janeiro, lá na cidade de Taitinga. Mas para os adultos, a partir de 16 anos, nós vamos ter o SIM Juritiânia, que vai acontecer do dia 17 até o dia 27 de janeiro. Para a glória de Deus. Eu acho que ainda estará conosco o missionário Marcos Soares. Se eu não me engano, ele vai estar ministrando, se Deus quiser. Então, peço a colaboração dos irmãos, se vocês quiserem participar desse curso. Ele tem um valor, certo? Porque custeia alimentação, estadia, material do curso. Os irmãos podem procurar depois do culto para saber mais um pouco sobre esse curso. Glória a Deus.
Nós vamos para a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia, Jesus. Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 2. 3. Êxodo 3, versículo de número 2. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Todos acharam, irmãos? Amém? E o anjo do Senhor lhe apareceu uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com o fogo, e a sarça não era consumida. A parte final do versículo diz: e eis que a sarça queimava com o fogo, e a sarça não era consumida. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que todo o contexto dessa palavra vai retratar que o povo de Israel passou 400 anos sendo oprimido pelos egípcios. E por causa da opressão deles, clamaram ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor. Porque, irmão, sempre em resposta a um clamor de um povo, Deus sempre quer levantar alguém. Em resposta a um clamor de nações, de povos, Deus sempre quer levantar alguém. O povo estava sendo oprimido e Deus, em resposta à opressão de um povo, Deus levantou Moisés. E aí você pode até dizer, mas por que Deus levantou Moisés? É porque Deus está contando com os disponíveis, com aqueles que dizem: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nada, Senhor, mas eu estou disponível para fazer a tua obra e o teu querer. Porque, irmãos, há muitos povos clamando por socorro. E quem é que vai ser resposta para esse povo se não for você? Deus vai usar a sua vida para ser resposta para a vida de alguém. E nós sabemos que o povo de Israel passou 400 anos sendo oprimido pelo povo egípcio. E por resposta a esse clamor desse povo, Deus levanta Moisés. Eu acho interessante a forma como Deus fala com Moisés. É a forma como Deus vai se revelar a Moisés. A Bíblia diz que por meio de uma sarça ardente que não se consumia, Deus fala com Moisés. Só que, irmãos, o deserto era um lugar totalmente propício para que a sarça se consumisse. Era um lugar totalmente propício, irmãos, para que houvesse queimadas. Não queimadas causadas pelo homem, mas queimadas naturais. Era propício, um lugar propício para isso. O clima do deserto era propício para isso. Então Moisés não se assustava com essas coisas. Porque era comum ele ver uma sarça, um arbusto cheio de espinhos se queimando. Só que o que mais chamou a atenção de Moisés, irmãos, é porque a sarça queimava, irmãos, mas não se consumia. Estava pegando fogo, mas não se consumia. Aquilo atraiu a atenção de Moisés. Porque era comum Moisés ver uma sarça queimando. Mas não era comum uma sarça queimar e não se consumir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se utiliza de meios comuns para revelar a sua glória. Deus se utiliza de meios comuns para fazer algo sobrenatural acontecer. E Deus estava querendo falar com Moisés dessa forma, que Ele usou algo totalmente insignificante, algo totalmente simples, algo totalmente comum, para revelar a sua glória, para fazer algo extraordinário. E era isso que Deus queria fazer com Moisés. Pegar um homem simples e tornar ele um grande homem para a glória de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus se utiliza de meios comuns para revelar a sua glória. Se nós formos observar a história do povo de Israel, Deus se utilizava de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E por meio dessa nuvem, a Bíblia diz no livro de Êxodo que a nuvem cobriu o templo, o tabernáculo, e a glória de Deus desceu sobre a casa. Porque Deus usou algo tão simples, irmãos, para nos revelar verdades espirituais tão grandiosas. E é assim que Deus faz. Porque todos nós somos vasos de barro, irmãos. Quem somos nós sem o Senhor? Mas eles têm se utilizado de nós para que o nome dele seja glorificado. Então nós temos isso em vasos de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, mas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, Deus se utiliza de meios comuns para revelar a sua glória. E era isso que Deus queria fazer com Moisés. Mostrar a Moisés que ele pode fazer, e que não existe palavra, e que não existe língua pesada diante do Senhor, e que não existe homem que não saiba diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Deus chama os discípulos, irmãos, imagine Deus escolhendo os discípulos, imagine Deus olhando o currículo de Pedro, imagine Deus olhando o currículo de João, imagine um homem comum olhando o currículo
desses homens. Talvez assim, não, eu não vou contratar esses homens para serem pregadores. Eles são leigos, eles não sabem falar, eles não sabem ler. Como é que eles vão pregar e como é que eles vão anunciar o evangelho? Só que, irmãos, toda pessoa que Deus chama, Deus prepara. Toda pessoa que Deus chama, Deus cuida e Deus envia. E assim Deus encheu Pedro, porque antes, irmãos, Pedro era só um homem comum, sim. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Pedro, é por isso que Deus fez a promessa e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E nós vemos um livro de Atos, capítulo de 2, o cumprimento da promessa de Deus. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos, e Ele zela pela sua palavra para cumprir. E aí nós vemos Pedro, irmão, cheio do Espírito Santo, pregando, e quase 3.000 almas se rendam a Deus. Nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo, um homem leigo, na presença do Sinédrio. Um homem leigo, irmãos. As pessoas olhavam para Pedro: mas como é que pode um homem desse? Da onde vem tanta sabedoria? Alguém diz: ele andava com Jesus, ele esteve com Jesus. Porque é isso, irmãos, que mudará a nossa vida. É a nossa vida com Deus. É nós sermos cheios do Espírito Santo. E aí nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo, passando pela porta formosa e olhando para aquele homem, dizendo: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. E o homem levantou. Nós vemos Pedro andando e a sombra dele curando enfermos. Porque é Jesus quem faz, irmãos, não somos nós. Aleluia. É o Espírito Santo que faz, não é você. Aleluia, Deus. Todas as pessoas que Deus chama, Deus prepara. Aleluia. E nós vemos isso, irmãos, na vida de Moisés. Porque Moisés era só um simples homem, mas comprometida de modo incomum. Você pode ser só uma simples mulher, mas comprometida de modo incomum no reino de Deus. Deus não está preocupado com os teus títulos. Deus não está preocupado se você sabe ou se você não sabe. Deus só quer te encher do Espírito Santo para você depender dEle e confiar que é Ele que faz e não você. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que Moisés existe um pouco ao chamado de Deus. Ele vai dizer que era pesado de língua, que não sabia falar. E o Senhor vai dizer: Moisés, quem criou a boca do homem? Não fui eu, Senhor? Aleluia. Porque Deus, irmãos, prepara aquele que Ele quer enviar. Deus, Ele prepara aquele que Ele quer enviar. Porque o poder do Espírito Santo, irmãos, Ele vem sobre nós para nós sermos bênção na vida de alguém, para nós transbordarmos na vida de alguém. O Espírito Santo de Deus veio sobre os crentes lá, irmãos, da igreja primitiva, para que eles com ousadia pregassem o Evangelho de Deus. Para que eles com ousadia pregassem a palavra de Deus. Porque quem era Pedro, irmão, sem o Espírito Santo? Pedro era alguém que chegou e negou Jesus 3 vezes. E agora Pedro conta a história que ele comparece diante daquele que o ia matar. E ele pergunta: tu negarás o Senhor Jesus agora, diante da cruz? E aí vai dizer a história que Pedro diz: não, mas eu também não quero morrer como o meu Senhor morreu. Eu não sou digno de morrer como Ele morreu. Me coloca de cabeça para baixo nessa cruz, porque não sou digno de morrer como o meu Senhor. E agora nós temos um Pedro que não nega mais ao Senhor. Um Pedro totalmente transformado, porque ele foi mudado pelo Espírito Santo. Ele permitiu que o Espírito Santo mudasse o homem que ele era e o transformasse naquilo que Deus queria que ele fosse. Aleluia, glória a Deus. E é assim, irmãos, que Deus quer fazer conosco, como Deus fez na vida de Moisés. Deus transformou um homem tão simples, tão comum, e fez com que esse homem fosse um portador da glória de Deus e conduzisse o povo de Israel durante o deserto. Um homem cheio da presença do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo. E é assim que Deus quer fazer com você. E era assim que Deus estava querendo dizer para Moisés, diante daquela sarça ardente. Deus estava dizendo: Moisés, assim como a sarça é algo simples e eu me utilizei dela, assim eu quero me utilizar de você, para que através de você a glória de Deus seja revelada e as pessoas não glorifiquem a você, mas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que é interessante sobre essa sarça ardente
é que o fogo, irmãos, queimava ela, mas não consumia. E nós vemos na palavra de Deus que o fogo, ele representa a presença de Deus. Aleluia. O fogo também representa o momento em que na palavra de Deus diz que o povo é preparado pelo fogo. Nós vamos ler Isaías 48, versículo 10. Vai dizer: eis que te purifiquei, mas não como prata. Eis que te provei na fornalha da aflição. E quando nós vamos para o livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 9, diz assim: eu farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Quando nós pensamos em fogo, nós pensamos em aflição, nós pensamos em dias difíceis, nós pensamos em provação. Mas o fogo, irmãos, é o meio a qual Deus prepara o seu povo. O fogo é o meio a qual Deus purifica o seu povo. O fogo é o meio a qual Deus testa o seu povo. E Deus estava querendo mostrar para Moisés algumas verdades espirituais. Ele estava primeiro querendo dizer para Moisés que ele se utiliza de meios comuns para revelar a sua glória. E a segunda coisa, que o fogo, irmãos, representa o processo de Deus em nossa vida. Deus estava querendo dizer: olha, Moisés, eu vou te preparar, eu vou te purificar, assim como essa sarça que está queimando aí, mas não se consome. Aleluia. Porque Deus, irmãos, antes de tudo, Ele nos prepara. Antes de tudo, Deus nos purifica. Antes de tudo, Deus nos permite passar pela fornalha da aflição, mas Ele não nos permite passar sozinhos. Deus, Ele não nos priva das tribulações, mas Ele também não nos deixa sozinhos. Aleluia. E o fogo estava ali, irmãos, preparando o povo. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por aflições, para que nós vamos entender uma coisa: que a nossa vida, irmãos, não se trata de mim, não se trata das minhas vontades, não é o que eu quero, é o que Ele quer. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus opera em vós tanto querer como efetuar de acordo com a sua vontade. Isso quer dizer que não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você. A sua vida não se trata mais das suas escolhas, não se trata mais do seu querer. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, se trata do querer de Deus, da vontade de Deus. Aleluia. Então, assim, irmãos, como o fogo purifica, assim Deus quer nos purificar com o seu fogo. E é tão interessante, porque no deserto existiam algumas sementes e algumas plantas, irmãos, que a casca da semente, da planta, é tão dura, mas tão dura, irmãos, que não permitia que entre a água no tempo de chuva. Então ficava difícil da planta crescer e germinar. E para a planta crescer e germinar em algumas regiões do deserto, era necessário que o fogo, irmãos, que a combustão natural acontecesse. Então o fogo queimava, criava rachaduras na planta, para que quando a água viesse, entrasse, e somente assim a planta pudesse germinar. Às vezes nós reclamamos porque Deus nos prova, porque Deus permite a gente ser ferido por Ele, porque Deus permite a gente ser maltratado, ser pisoteado, mas a gente não entende que muitas vezes é necessário para que nós venhamos produzir. No deserto, assim como a planta de casca dura precisava da combustão natural para poder germinar, assim somos nós crentes. Nós precisamos passar pela aflição para produzirmos frutos. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, ser feridos para curar. A Bíblia diz que por meio das feridas de Cristo nós fomos sarados. Aleluia. Por meio das suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos tratados. Através do sacrifício de Cristo nós fomos resgatados. Aleluia. As suas mãos que antes eram, irmãos, que não tinham furos, agora tem. E através daquelas mãos hoje nós fomos sarados, irmãos. E é por isso que Deus permite você passar pelo fogo, para que as fissuras possam nascer, para que as feridas possam existir. Porque a Bíblia diz em Provérbios que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Deus fere, irmãos, para curar. Deus permite a ferida, mas para que através dela outras vidas venham ser saradas. Aleluia. Às vezes você não compreende, irmãos. Jeremias também não entendia. Quando ele foi chamado pelo Senhor e disse: olha, Jeremias, antes que eu chamasse no ventre, eu te conhecia, eu também te conhecia.
vezes eu já te conhecia. E as nações eu te dei como profeta. Não temas, porque eu te levanto como cidade forte. Não temas diante dele, porque onde eu te mandar tu vai. O que eu te mandar falar, tu vai dizer. É muito bom, irmãos, quando a gente recebe a promessa, né? É muito bom quando a gente ouve isso da parte de Deus. Mas o processo da promessa é difícil, irmãos. E aí no processo da promessa, Jeremias foi ferido. E a Bíblia diz que ele vai dizer: Senhor, eu fui iludido fiquei. Senhor, hoje eu não falarei mais a tua palavra. Eu não anunciarei mais nenhuma profecia contra esse povo. E aí depois Jeremias vai dizer: mas a tua palavra é como fogo encerrado em meus ossos. A tua palavra, Deus, arde em meus ossos. Mesmo diante do processo da ferida, Jeremias vai dizer: apesar de ser ferido, Senhor, apesar de ter sido maltratado no processo do chamado, mas, Senhor, mesmo eu querendo parar, mesmo eu querendo desistir, mesmo eu querendo retroceder, mesmo eu querendo errar o caminho, Senhor, mesmo eu querendo deixar de viver aquilo que o Senhor falou para eu viver, não tem como, porque como fogo ardente em meus ossos é a tua palavra. Aleluia! Que a palavra de Deus arda nos seus ossos e que você não desista de viver aquilo que Deus te chamou para viver, porque é muito bom receber a promessa de Deus, mas vivenciar, irmãos, é outra história. Porque só entende o processo, irmãos, quem passa. Só entende o processo do chamado quem vive ele. Quem não vive o processo do chamado não entende o que você passa, não entende o que você chora, não entende o preço que você paga. Só entende quem passa, irmãos. E Jeremias estava passando, mas eu acho que naquele momento Jeremias se lembrou da promessa de Deus. Ele se lembrou que Deus o havia escolhido, o chamado desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Assim como o Senhor disse para Josué: Josué, não te mandei eu. Esforça-te, Josué. Tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa que nós recebemos. Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não vamos sozinhos. Você pode até sair sozinho, mas o Espírito Santo de Deus está lá. Essa é a unção que nós recebemos, quem nos ensinará todas as coisas, o Consolador, quem nos guiará na verdade, quem nos ensinará a lembrar de tudo que Ele nos ensinou. É Ele quem faz. E é por isso que Pedro vai dizer: eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Como eu posso me calar diante daquilo que eu já testemunhei? E é por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: vocês receberão a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E essa palavra testemunho, irmãos, quer dizer fiel até a morte. É mártir. Porque naquele tempo eles estavam dizendo: Senhor, ainda que eu tenha que morrer por ti, eu morrerei. Serei fiel, testemunha, mártir até a morte. E é por isso que muitos discípulos de Jesus, irmãos, foram mortos, mas não negaram Ele. Foram mortos, mas não negaram, porque tinham em vista algo muito melhor. Eles receberam as promessas, mas tinham em vista algo ainda superior às promessas. Eles tinham em vista a cidade celestial que Deus preparou para cada um de nós. Eles tinham em vista o cumprimento da promessa de Deus, que diz que Ele limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, porque todas as coisas serão passadas e Ele fará tudo novo. Aleluia! Lembre-se das promessas do Senhor e creia que, independente da circunstância,
Deus está com você. E que o processo pode ser até doloroso, mas lembre-se, um dia você receberá do Senhor a coroa da justiça, no qual Deus preparou para aqueles que eu amo. É por isso que Paulo vai dizer: eu já tenho em vista outra coisa, a coroa da justiça no céu já está me aguardando. Eu já combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. E agora a coroa da justiça está preparada. Está preparada para todos aqueles que foram fiéis ao Senhor. Para todos aqueles que meu processo permaneceram de pé. Aleluia. Que meu processo não olharam para trás. Que ao meu processo não retrocederam. Que em meu processo não pararam. Porque é um processo, irmãos. Aleluia. Quando Deus chama Moisés, é um processo. Moisés ia passar um processo. Mas, aleluia, Deus estaria com ele. É tanto que quando Arão e Miriam falaram contra Moisés, irmãos, o Senhor vai dizer: olha, com os outros eu falo por meio de sonhos, de visões, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Assim como fala um homem com seu melhor amigo, assim eu falo com Moisés. E como vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, aleluia, quando nós andamos com Deus, quando nós temos vida com Deus, irmãos, Deus, Ele cuida de nós. Aleluia. Deus, Ele zela por nós, Ele peleja por nós, Ele batalha por nós, Ele é nosso advogado, é Ele quem milita as nossas causas, é Ele quem peleja as nossas pelejas. Então que não venhamos temer, irmãos, mesmo diante do que o homem tenha falado, ou tenha dito, ou tenha cogitado. Confie naquilo que Deus falou, porque se Deus falou, irmãos, Ele vai cumprir. O Deus que dá a visão é o Deus também que dá a provisão para que aconteça. O Deus que dá o projeto, mas também é o Deus que financia o projeto. Aleluia. O Deus, que, irmãos, que nos enche do seu Espírito Santo é o Deus que quer nos usar para a glória do seu nome. E foi assim que Deus estava fazendo, irmãos, na vida de Moisés. E Moisés talvez não pudesse compreender a início o projeto que Deus tinha em mente na vida dele. Porque, irmãos, quando nós recebemos a revelação de Deus para as nossas vidas, ela não vem totalmente completa. Não é um mapa que eu sei que eu vou fazer isso aqui, isso, aquilo, outro. Eu vou seguir esse caminho, essa rota, isso vai acontecer. Às vezes Deus só fala: sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus, e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Essa foi a revelação que Deus mostrou para Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Abraão não temeu. Abraão obedeceu a palavra de Deus e saiu sem saber para onde ia, porque ele confiava no Deus que fez a promessa. Ele creu no Deus que estava dizendo: olha, sou eu, Abraão, que eu estou te levando, sou eu que estou te conduzindo. E em meus processos da nossa chamada, é Deus quem nos conduz, irmãos. Era Deus que estava guiando o povo de Israel no meu deserto, usando a vida de Moisés, um homem simples e comum, mas comprometido de modo incomum para o reino de Deus. Um homem que entendeu o Deus que falou por meio da sacerdotisa, estava dizendo: olha, Moisés, eu quero me utilizar de você. Assim como eu me utilizei dessa sarça para revelar a minha glória, assim eu quero me utilizar de você para revelar a minha glória. E muitas vezes nós queremos parar diante daquilo qual que Deus falou para nós. Nós queremos retroceder. Nós queremos, irmãos, largar as redes. Nós queremos abandonar o barco. Mas o Deus que nos chamou, Ele disse que nós vamos chegar do outro lado. Quando Deus falou para os discípulos: olha, vamos passar para o outro lado, o Senhor estava dizendo: olha, nós vamos chegar lá. Ele só não disse, irmãos, os processos que os discípulos iam passar até chegar lá. Ele só não disse para os discípulos que eles iam enfrentar uma tempestade tão grande que eles iam ficar tão apavorados ao ponto de dizer: mestre, acuda-nos, nós vamos morrer. Ele não disse isso, porque imagine se o Senhor dissesse: quem ia subir naquele barco? Aleluia. Se o Senhor dissesse, talvez eles ficassem com medo e dissessem: não, vou nada passar por uma tempestade, vou nada enfrentar isso. Mas Deus não disse. Deus só disse assim: vocês vão chegar do outro lado.
E Deus subiu no barco com eles, estava lá com eles em meio à tempestade. Deus não nos deixa em meio às tempestades da nossa vida. Aleluia. Ele pode, irmãos, estar dormindo, porque Jesus, irmãos, caminhava o dia todo num sol quente, era cansaço extremo de Jesus. Não estava dormindo por dormir, não, irmãos. Jesus estava dormindo porque era o cansaço do corpo dele físico. Ele estava esgotado fisicamente, irmãos, cansado. Jesus, como homem, ele cansou, estava com sono. Todos os dias Jesus pregava. De noite ele subia para o monte para orar e descia. Tinha uma multidão enorme, querendo ser curado, querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus não se recusava a pregar. Jesus não se recusava a falar. Mesmo cansado, com sono, talvez com fome, ele diz: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Deus. Aleluia. E mesmo assim ele não se recusava a anunciar o evangelho. Ele não se recusava a fazer aquilo pela qual ele veio fazer. Ele estava comprometido com a vontade do Pai. Então que possamos nos comprometer com aquilo que Deus falou. Que possamos nos comprometer com a vontade de Deus para a sua vida. Se comprometa com aquilo que Deus falou para você. Assim como Moisés se comprometeu com a palavra de Deus. Que assim nós possamos também nos comprometermos com aquilo que Deus disse a teu respeito. Se comprometa com o reino. Se comprometa com a palavra de Deus. E Deus quer usar cada um de nós. Porque em resposta a um clamor de povos, de pessoas, Deus quer levantar alguém. Alguém capaz de levantar a rede e dizer: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu já tentei do meu jeito. Mas porque tu está mandando, eu vou. Mas porque o Senhor está pedindo, eu lançarei a rede. Porque eu confio na tua palavra. Eu confio na tua ordem. Eu confio naquilo que o Senhor falou. Porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Aleluia. Independente da circunstância, Deus é fiel para cumprir. Aleluia. Vou já finalizar. Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas. Quando Deus voltar aqui para Abraão, quando Deus promete a Abraão um filho, vai dizer assim: Abraão, tu vai ser pai de multidões. Talvez imagine o coração de Abraão. A dúvida foi lá e bateu e disse: como é que tu pode ser pai de multidões? Sara é estéril, é avançada de idade. Como é que isso pode acontecer? Deus chama o homem na idade de 75 anos. E aí Deus quer cumprir na vida de Abraão algo. Olha, Abraão, tu vai ser pai de multidões. Eu imagino Abraão talvez se questionando, como Sara também se questionou, até riu quando recebeu a promessa de Deus. Até se questionou: mas eu sou estéril, já sou de idade avançada, como é que eu vou ter um filho? Como é que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida? Mas se Deus falou, irmãos, vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Porque, irmãos, Deus não precisa, escute aqui, Deus não precisa de ventres férteis para gerar aquilo que no coração dele já foi gerado. Porque a promessa, antes de nascer no coração de Abraão, já estava no coração de Deus. Aleluia. Deus não precisa, irmão, de ventres férteis para cumprir a sua promessa. Deus não precisava que Sara fosse fértil. Deus não precisava que Abraão fosse um homem mais novo para fazer aquela promessa. Porque Deus não se limita às nossas coisas humanas para cumprir algo na nossa vida, irmãos. Porque imagina aí, se Deus se limitasse às nossas condições humanas. Será que Deus teria chamado Moisés? Moisés era um pesado de línguas. Será que Deus tinha chamado Pedro? Se Deus se limitasse às nossas condições humanas para nos usar, nós não estaremos hoje aqui. Eu não estaria hoje aqui. É porque, irmãos, Deus não precisa disso para fazer. Deus não precisa dos meios humanos para agir na nossa vida. Ele pode se utilizar de meios totalmente sobrenaturais para revelar a sua glória, para fazer o seu querer. Porque é assim que Deus faz. Deus não precisou mandar um profeta lá no meio do deserto e entregar o recado para Moisés. Deus simplesmente se revelou através da sarça ardente. Aleluia. Então não se preocupe da forma como Deus vai te falar com você. Porque uma forma é: Deus vai falar com você. Deus vai dar um jeito, irmão, de falar com você. Você já comeu da sarça ardente, não importa. Deus vai falar com você.
Deus vai mostrar a você o cuidado que Ele tem por sua vida. Mesmo que Ele mande um corvo, irmãos, deixar comida, Deus vai dar um jeito de cuidar de você. Porque se você viver na dependência de Deus, se você viver confiando nesse Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver milagres de Deus se você confiar. Porque só quem vive coisas extraordinárias com Deus é quem confia nele, é quem depende dele. Que possamos depender dele assim como Abraão, assim como Moisés dependeu. Porque a promessa, irmão, está de pé. Aleluia. A promessa está de pé. Basta nós nos comprometermos com a palavra do Senhor. Basta nós dizermos: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um meio comum. Eu sou um homem simples. Mas eu quero que a tua glória se revele através de mim. Eu sou uma mulher comum, Senhor. Mas através da minha vida eu quero que tua glória seja manifestada. Eu sou um homem simples, pesado de línguas, eu não sei falar. Mas eu quero que teu Espírito Santo venha sobre mim, para que através da minha vida, vidas sejam impactadas. Aleluia. Eu queria pedir licença aqui, eu acho que o Rogério queria adorar o Senhor. Eu vou, como vai dar certo, eu não decidi a igreja. Eu queria pedir ajuda. Aleluia. Sabe tocar? Alguém que sabe tocar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que possamos crer naquilo que Deus falou. Que nós não venhamos retroceder, nem parar, irmãos. Mas que possamos crer naquilo que Deus falou. Aleluia. Aleluia, Jesus.